Shalom, Shalom Adonai. Estamos mais um momento juntos aqui na sua hora de aula, no seu momento de aprendizagem, no seu canal de teologia, o canal A Rota da Teologia, um canal sempre pronto, preparado para a transmissão de aula, de aprendizagem, de conhecimento, de multiplicação de ideias e saberes nas propostas dos assuntos que sempre são abordados aqui. Hoje nós temos uma aula muito especial para você, mas antes eu quero te pedir que venha fazer o seguinte: se não é inscrito, se inscreva no canal. E se já é inscrito, continue participando, compartilhando até inclusive os vídeos. E também não se esqueça de dar aquele joinha no vídeo, porque vai valorizar ainda mais a nossa publicação. Hoje iremos falar dentro da exegese do Antigo Testamento, tá? A exegese veterotestamentária, a proposta do planejamento sociológico. Os planejamentos sociológicos que foram sendo trabalhados e introduzidos nas décadas de 70 até 90 dentro do contexto exegético do Antigo Testamento. Nessa época, começou a se reconhecer um modelo histórico de exegese em que o problemático e algumas questões da problematização propostas por Walter Wink, né, estava sendo direcionada à metodologia, a aspectos da metodologia, e com isso houve um despertar de uma certa contradição nos desenvolvimentos metodológicos, e a proposta começou-se a direcionar para o surgimento de um modo mais amplo, um modo mais diverso, um modo que concedesse uma investigação anterior e também um planejamento sucessivo dentro do contexto, vamos dizer assim, do próprio ambiente, do próprio aspecto sociológico e cultural, tá? Então, com isso, começa-se a surgir o análise sociológico, que podemos considerar que é um sentido da sociologia veterotestamentária, que vai entrar dentro como uma ferramenta, como um elemento, um fator proponente para o desenvolvimento da exegese do Antigo Testamento. Essa produção, inclusive, sociológica dentro do estudo do Antigo Testamento, ela vai causar um impacto vamos dizer assim, dentro da vida pública da própria teologia veterotestamentária, tá? É aí que vai surgir a exegese proposta, mentoreada por Robert Wilson, por Thomas Wolverton, por Paul Ronson, que vão trabalhar questões mais voltadas a um aspecto sociológico do texto, né? Goldwell, ele vai trabalhar também com o desafio das premissas mais voltada ao campo não só da sociologia, mas também da cultura e das questões mais pertinentes ao antropocentrismo e à antropologia cultural dentro do aspecto veterotestamentário, tá? É algo que também nós temos que pensar, que a proposta de Yahvé, Deus de justiça, e Deus que está sob o controle, domínio, que está conduzindo o seu povo, na ótica e na formulação de Goldwell, era justamente a natureza do Israel primitivo sendo confrontada e sendo, vamos dizer assim, ocorrendo, né, a interseção e a aferição e a absorção de uma lei e de uma cobrança, vamos dizer assim, de viés até judicial, jurídico, como propõe a própria concepção idealista, né, de Durkheim, e no aspecto sociológico ele cita alguns momentos, alguns aspectos da própria contextualização sociológica do antigo Israel, do antigo Egito, dentro da ótica do Antigo Testamento.
A crítica da retórica proposta por Gotalvo, ela é em geral, ela se preocupa com as realidades do poder, da situação social que é reconstruída, que é trabalhada dentro do texto bíblico, como algo que vai muitas vezes dentro de um contexto de uma análise sociológica voltada a conflitos sociais, a conflitos entre os senhores de terra, os mandatários e os seus servos, seus escravos, a classe pobre, a classe prejudicada e a classe dos monarcas ou aqueles que trabalham para a monarquia como os que dominam, como os que controlam todo o contexto da sociedade. Então, muito bem pensado e era muito bem observado essas questões dentro da ótica do Antigo Testamento na proposta da exegese de Walton, tá? E um outro detalhe também é que vai surgir a partir da obra de exegese e de hermenêutica de Paul Ricoeur, esse francês Paul Ricoeur, justamente as teorias do consciente, que propõe dentro da hermenêutica a oportunidade das perspectivas históricos críticas ser trabalhada no aspecto de empreender uma criticidade histórica ao texto para poder extrair os fundamentos reais do verdadeiro sentido aplicativo do autor dentro da proposta social, dentro da proposta cultural e intelectual. Um outro aspecto também a considerarmos aqui, dentro desse colapso da história, dentro dessas novas metodologias, dentro da proposta do planejamento histórico, principalmente, é a questão da ilustração e também a questão da avaliação da crítica histórica e do análise da crítica histórica e de algumas questões que vai se desfragmentando e se desconstruindo dentro do texto a partir dessa proposta metodológica, indo ao encontro da exegese do Antigo Testamento, propondo uma teologia, claro, do Antigo Testamento mais reflexiva, uma teologia do Antigo Testamento mais analítica e uma teologia do Antigo Testamento mais propensa a um viés de, quem sabe aí, um neomaterialismo, certo? E aí aonde vai de encontro até com a própria materialismo dialético de Hegel, tá? E é nessa perspectiva exegética que aí vai vamos assim, se instaurar o sentido da exegese proposta e defendida até pela teologia liberal dentro do âmbito da teologia bíblica do Antigo Testamento. Tá? E aí que vai surgir alguns teólogos como Burgman, e vai surgir como o próprio Gerald von Rey e outros teólogos do Antigo Testamento, que o próprio teólogo da aliança, o aliancista, o próprio aliancista, o Eicherot, né? O Eicherot, que vai trabalhar também nessa ótica e nessa proposta. Então, essa exegese é uma exegese que comprometeu a teologia bíblica do Antigo Testamento, porque causou uma certa desfragmentação, desvirtualização e dessacralização do texto veterotestamentário, quando parte para as questões principalmente da demitologização de algumas dos aspectos das intervenções sobrenaturais de Deus, de Yahvé, no contexto do Antigo Testamento. Então é essa metodologia e essa proposta exegética que, vamos dizer assim, ela foi a promovedora de uma exegese mais tarde histórico-crítica e de uma exegese propensa a um liberalismo teológico dentro da teologia bíblica do Antigo Testamento, causando esse impacto contrário e causando uma dialética com uma natureza dialógica que ela se contrapõe até a próprias questões da teodiceia do Antigo Testamento e de questões do histórico
culturais de Israel e de questões também do sagrado e da manifestação do sagrado dentro da ótica e da proposta dos autores do Antigo Testamento empreende nos seus textos, nas suas narrativas históricas. Então é nessa proposta que a exegese do Antigo Testamento ela vai pender, ela vai se direcionar, ela vai se concentrar a uma observância e uma análise totalmente contraproducente e que vai ser contrária ao verdadeiro sentido exegético de explorar o texto para extrair e explicitar do texto o verdadeiro sentido da verdade proposta e também emancipada e explicitada e verbalizada no texto como o querigma do Antigo Testamento, ou a mensagem querigmática do Antigo Testamento acerca não só da relação do Berite Israel, Deus Israel, mas também da promessa e da proposta soterológica e salvífica a partir da pessoa do Messias como Redentor de Israel e Redentor de todas as nações. Então essa é a grande proposta, é a grande realidade, é o grande sentido propulsor que essa exegese vai empreender no Antigo Testamento e que é preciso ter cuidado para se desenvolver essa metodologia, sabendo que essa metodologia é uma metodologia tendenciosa e que vai causar uma verdadeira, vamos dizer assim, desconstrução de alguns aspectos fundamentais e pertinentes à sustentabilidade canônica e bíblica do Antigo Testamento. Era isso então que nós tínhamos para hoje, no seu momento de aula, no seu momento de reflexão dentro do contexto da exegese do Antigo Testamento.